A paz do Senhor, meus queridos, dando continuidade à aula teológica sobre os evangelhos, hoje abordaremos o evangelho segundo o que escreveu o nosso irmão Mateus. Para muitos, o livro de Mateus é um dos principais da Bíblia Sagrada. Ele é escrito depois de um período de mais de 400 anos de silêncios entre os livros de Malaquias até o Novo Testamento. É a porta de entrada do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. É um livro imprescindível. Diríamos que o Evangelho segundo São Mateus é a porta de entrada do Novo Testamento. Por ela nós adentramos a fim de estudarmos e compreendermos maravilhosamente os propósitos de Deus e de Jesus Cristo para o homem. O autor deste livro é o nosso irmão Mateus, também chamado de Levi, e este livro foi escrito por cerca do ano 60 a 65 depois de escrito. Esse livro, como foi escrito para os judeus, ele foi escrito em hebraico, em hebraico, muito embora a narrativa dos personagens ocorre no antigo aramaico. A narrativa de Mateus ela não é cronológica e o seu empenho é mostrar Jesus Cristo como o Messias para Israel. É este o objetivo, uma vez que Mateus ele escreve para os judeus e aponta Jesus Cristo como o rei. Vocês se lembram da diferença ou das peculiaridades que há entre os evangelhos, Mateus ele apresenta Jesus Cristo como rei, e escreveu para os judeus. Já Marcos ele apresenta Jesus Cristo como o servo e ele vai escrever para os gentios e também para os romanos. Já o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, ele apresenta Jesus Cristo como o Filho do Homem, o homem perfeito. Lucas, ele vai escrever para os gregos e também para todos os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Já o nosso apóstolo João, ele escreve para a igreja e apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus. Esses três evangelhos, no caso de Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de livros sinóticos, ou seja, são livros parecidos, cuja narrativa é parecida. Já o conteúdo de João é um conteúdo basicamente teológico, porque enquanto Mateus ele escreve para judeus, mostrando que Jesus era o Messias prometido, enquanto Marcos escreve para os romanos e para os gentios, mostrando que ele é o servo poderoso, e Lucas apresenta Jesus Cristo como o homem perfeito. Já João ele tem um compêndio teológico, porque ele vai traçar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Queridos, este evangelho de Mateus, há peculiaridades muito importantes, como por exemplo a confissão de Pedro, a confissão de Pedro, que há uma divergência muito dentro daquelas palavras ali de Jesus. Quando Jesus Cristo ele chama os seus discípulos, e ele pergunta: o que estão falando por aí a respeito do Filho do Homem? O que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E alguém se apresentou e disse: mestre, como o senhor fala muito sobre a lei, o senhor é um grande conhecedor e fala como um grande rabino, estão dizendo que o senhor é um profeta dos antigos, como Moisés. Já outro se apresentou, e claro que eu estou fazendo aqui uma pequena conjectura dentro das palavras, e vai dizer: Senhor, o senhor tem uma palavra muito forte, o senhor é muito contundente, como se o senhor fosse um grande apologeta, E uns dizem, por causa disso, que o senhor é Elias,
Já outros, o Senhor, como é um homem muito emotivo, muito humano, está sempre entre as pessoas, o Senhor parece que é Jeremias, é o que dizem as pessoas por aí. E aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele vai dizer o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, eu estou dando agora a narrativa, direta e completa, para depois dar uma pequena interpretação sobre esse texto. Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, o que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo que Jesus que Pedro é o dono dos céus, o dono das janelas ou das chaves do céu. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro se aproxima de Jesus. Pedro, cujo nome Petros significa fragmento de pedra, de onde você tem, por exemplo, a palavra petróleo, o óleo que sai da pedra, não é? Então Jesus está dizendo que Pedro é um fragmento de pedra, mas a revelação que ele tem, a palavra que ele tem é uma grande rocha, é uma grande firmeza, porque vai dizer o quê? Vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é o filho de Maria, Jesus não é um simples filho de um profeta, Jesus não é um simples filho de um homem, Jesus é o grande Deus, Filho do Deus vivo. Então, seria como se Jesus estivesse dizendo: olha Pedro, você foi feliz nessa sua declaração, sabe por quê? Você, o seu nome significa um fragmento de pedra, mas a sua palavra de que eu sou filho de Deus é uma grande rocha. E eu te digo que sobre esta tua afirmação, ou seja, de que Jesus Cristo é a rocha, o Filho de Deus, ele estaria edificando a sua igreja. Edificando sobre o quê? Sobre a afirmação de Pedro de que Jesus é o Filho de Deus. E por causa disso, porque Jesus é o Filho de Deus, as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então, o livro de Mateus, ele traz essa peculiaridade, O propósito mais importante era mostrar como as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo, onde? No livro de Mateus, está se cumprindo onde? Na história de Jesus Cristo, As profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo em Jesus Cristo. Isso está dizendo o quê? Está dizendo que Jesus Cristo, conforme ele já foi dito em outras passagens, vai dizer que Jesus Cristo nele se cumpre e se converge em todas as coisas. Por isso que vai dizer que Jesus Cristo, o espírito de profecia, as profecias que estão se cumprindo agora em Jesus Cristo. E Mateus vai trazer essa explicação, através da sua narrativa rica, histórica ali sobre o povo, Em Mateus nós encontramos o seguinte esboço: no capítulo 1, no versículo 17, é a genealogia de Jesus, que vai falar, dos antepassados de Jesus Cristo, Esses antepassados de Jesus Cristo, nós já vimos na aula anterior, vai nos trazer sempre o número 14 em evidência, que são 14 gerações de Abraão até o grande rei Davi. Do rei Davi até a deportação para a Babilônia são mais 14 gerações, e da deportação de Babilônia até o nascimento de Jesus são exatamente 14 gerações, Você pode ir lá na genealogia e contar, Quando Deus ele escolhe uma família para que através desta família venha o grande Messias,
não é? Esta família é a família de Abraão, também conhecido como a família dos Hebreus, né? A família dos Hebreus, e depois passou a ser conhecido como a família de Israel, o povo de Israel, né? Israel, cujo nome anteriormente se chamava Jacó. Então você tem aí esta família que ela é escolhida para abrigar ali o grande Salvador. Observem vocês que, mais uma vez, vou dar ênfase ao dizer que as profecias, elas apontam, né? Todas elas para o Senhor Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que, havendo Deus antigamente falado de várias formas e de várias maneiras, nos falou nesses últimos dias através do Filho, através de Jesus Cristo. Então, as profecias, elas vão se cumprir através de Jesus Cristo. Quando se fala que há aí 14 gerações, né, e vão dar 14 gerações específicas, né? E aí você vê, por exemplo, nós costumamos falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel, quando ele luta ali com o anjo, né? Porque o nome Jacó significa suplantador, aquele que tenta enganar, aquele que engana, né? Mas quando Jacó ele se converte ali no Val de Jaboque e ele luta, né, com o Senhor, a teofania, uma manifestação de Jesus Cristo em forma de anjo, ele pergunta: qual é o seu nome? Não é? E alguns personagens vão perguntar na Bíblia: qual é o seu nome? Por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E a resposta para Jacó, diante da pergunta: qual é o seu nome? A resposta é: o seu nome, a partir de hoje, será Israel, porque hoje você lutou com Deus. Israel, homem, guerreiro que luta, e Deus, né? Por isso que se chama Israel, aquele que luta com Deus. Então, a partir daquele momento, Jacó teve a sua vida mudada, né? Mudada, não apenas na nomenclatura, mas também na sua vida pessoal e no seu relacionamento para com Deus. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Sendo que Jacó, ele teve 12 filhos, 13 com Diná. Desses 12 filhos, ele teve um filho chamado Judá. Judá foi pai de Pérez, não é? Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez. Depois de Pérez houve Esrom, Rão, Aminadab, Nasson. O 10º, né, foi Salmão. Quem foi Salmão? Salmão foi um rapaz da tribo de Judá que se casou com Raabe, aquela mulher que se converte ainda ali em Jericó, não é? E cujo nome está na galeria dos heróis da fé, ali no livro da carta aos Hebreus, e cujo nome aparece na ascendência de Jesus Cristo. Então, Salmão, né, o 10º, casado com Raabe. Após esse casamento, né, veio Boaz. Boaz, ele vem a ser o marido de Ruth, não é? Depois de Boaz veio Obed, né? Ruth, aquela, né, muito conhecida, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, também estrangeira, né? Ela era moabita. Então você tem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Obed, né, que vem a ser, né, o avô de Davi, e você tem Jessé, e por último você tem aí a Davi, né? São 14 gerações, né, aí de Abraão até Davi, e de Davi, né, até deportação para a Babilônia, e de Babilônia
não é, de Babilônia, até o triunfo chegar então até o Senhor Jesus Cristo, né? Queridos, como foi mostrado agora de uma forma melhor, a primeira fase da vida do Messias, né, o nascimento, a infância, está lá no capítulo 1, o ministério público de Jesus na Galileia, né, a partir do capítulo 4, né, até o capítulo 16, o ministério particular de Jesus, né, continua aí na Galileia, porém o seu ensino e sua missão, né, mais precisamente os seus ensinos para os seus seguidores, o ministério de Jesus na Judéia, finalmente a sua viagem triunfal a Jerusalém e a paixão, a ressurreição do Messias, né? Então aí está, né, os propósitos, as finalidades, né, tudo aquilo que diz respeito ao Messias, não é? Ao Messias. Ainda algo que nós devemos salientar sobre o significado desses nomes, né? A palavra Jesus, ela tem uma origem hebraica que tem a ver com salvação, né? Salvação é a mesma nomenclatura para a qual usa, né, o nome de Josué, não é? Quando se fala Yoshua, né? Quando nós estamos falando de Cristo, Messias e ungido, falamos da mesma palavra, ou seja, a palavra Messias é uma palavra hebraica que para o grego é Cristo e que a tradução para o português é ungido. Então Jesus Cristo, ele é o ungido, ele é o Filho de Deus que há de vir ao mundo, não é? A síntese, quando se fala através do profeta Isaías, no capítulo 61, em que diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, trazer a palavra, não é, ali aos contritos de coração, e também para trazer o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. São palavras que o nosso evangelista Mateus vai traçar de uma forma maravilhosa, e o seu grande, né, precursor quanto a estas palavras é o nosso irmão João Batista, que vai trazer ali, que vai preparar o caminho do Senhor. Outra coisa também devemos observar, que quando se fala que João Batista, ele é a voz do que clama no deserto, João Batista não é a reencarnação de Elias. João Batista não é a reencarnação de Elias. Quando se fala que João Batista, não é, ele vem, né, cujo nome é Elias, o que está dizendo é que ele está vindo na virtude do profeta Elias. O que ele está dizendo é que, assim como Elias foi um grande apologeta, aquele homem que falava grandiosamente, né, as palavras do Senhor Jeová, né, e que era contra a idolatria, que era contra os pecados da humanidade, que pregava contra os desvios do povo, assim está dizendo que nos finais ali daqueles dias, né, depois de muitos dias, Deus mandaria alguém no espírito de Elias, ou seja, falando veementemente, falando de uma forma forte, de uma forma eficiente a respeito do reino de Deus. Este homem, João Batista, é quem está fazendo o quê? Preparando o caminho do Senhor. Por isso que quando se pergunta, quem és tu? Quem é? Você é alguém dos profetas? Ele vai dizer, não sou nenhum dos profetas. Você é o Filho de Deus? Ele disse, não, eu não sou Messias. Mas quem é você? Eu sou apenas uma voz que está pregando no deserto. E ele fala, agora vocês se preparem, porque o Senhor está vindo. Ele está falando de quem? Do Filho de Deus. É dele que ele está falando, ele está falando do Filho de Deus. Então João Batista, ele vai fazer o quê? Ele vai preparar o caminho do Senhor. Parábolas. Mateus 13 é um dos capítulos mais impressionantes das Escrituras.
né? E Mateus vai apresentar essas parábolas, todas elas referentes ao reino, porque começa com uma mudança no ministério de Jesus. Até então ele tinha pregado e ensinado nas sinagogas, mas agora é visto junto ao mar, falando de muitas coisas e por parábolas, né? As sinagogas não tinham fechado as portas para Jesus, porém nelas havia a companhia dos críticos, prontos para acusá-los e condená-lo. Assim Jesus passou a ensinar ao ar livre, nas estradas, nas casas e nas praias. E aí então ele passou a ensinar parábolas. E o que vem a ser parábola? A parábola vem do grego parabolé, que significa pôr ao lado de, ou com o sentido de comparar. São narrativas breves, né? Pequenas histórias, mas dotadas de um conteúdo alegórico, não é? Que tem uma finalidade, transmite, né, um objetivo e traz, né, uma razão moral. Então, estas parábolas Jesus vai falar para que através dessas parábolas as pessoas possam entender melhor os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Em alguns momentos, ele, para não trazer uma leitura ou um assunto muito aberto ao público, Jesus falava com seus discípulos através de parábolas. Para quê? Porque o que Jesus queria era não perder, digamos assim, o fio do assunto, né? Jesus Cristo não queria perder o fio do assunto e prolongar esse assunto depois, mas para quem? Para os seus discípulos, para quem ele, não é, estaria ensinando. Então, as parábolas, elas têm por objetivo trazer um grande ensinamento. Eu quero apenas deixar aqui uma observação, que há um texto, né, nós vamos estudar isso precisamente em Lucas, não é? Mas eu gostaria apenas de abordar sobre o rico e Lázaro, apesar de que o tema do texto vai colocar como uma parábola, ali não é uma parábola, porque não traz uma comparação, não traz um fundo moral, ali é um fato verídico e que aconteceu. O erro não está no texto sagrado, o erro está no copiador, né? No tradutor que colocou ali aquele título. Então, só deixando bem claro que o rico e Lázaro não se trata de uma parábola, né? Se trata de fato de uma história real. Verificarmos a definição de parábola, agora veremos as vantagens, os benefícios que se há para o ensino sobre parábolas. Observemos que Jesus Cristo, quando ele queria falar de um assunto mais detalhado, dar uma explicação mais concisa, ele falava por parábolas para que depois pudesse explicar aos seus discípulos. Observamos também, irmãos, que o Senhor Jesus, na sua onisciência por ser Deus, não é? Aquela explicação que ele dava sobre as parábolas não era apenas para os seus discípulos, mas para que ficasse também para nós, a igreja, para que pudéssemos entender e saber de uma forma bem detalhada e de uma forma que nós, simples mortais, pudéssemos entender. Verificamos um fato, né? Uma história que vai determinar um fato ou que dá uma lição de moral sobre um fato, não é? A parábola, um grande benefício é que é algo atraente quando é completamente compreendido e fácil de se lembrar, não é? Observamos, por exemplo, quem não se lembra da parábola do filho pródigo? O mundo inteiro conhece essa parábola, não é? A parábola do bom pastor. Quem não conhece a parábola do bom pastor, né? A parábola das 100 ovelhas. O mundo inteiro conhece essa parábola, a parábola da ovelha perdida. Então, este objetivo, né,
traz um benefício muito grande, por quê? Porque fica em nossas mentes, né? É algo agradável e fácil de ser lembrado, né? Um grande benefício também é que presta auxílio à mente e à capacidade de raciocinar. Por exemplo, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, começamos a raciocinar sobre a atitude do rapaz que ficou em casa. E surgem muitas pregações do tipo, né? O filho pródigo que ficou em casa, né? E você começa a raciocinar, por que aquele rapaz, né, que teve assim um vacilo tão grande na sua vida, por que ele vai voltar? E você começa a pensar, ele tem o objetivo de voltar, por quê? Porque ele sabe que vai ter o perdão do pai, ele sabe que vai ser bem tratado, ele sabe que o lugar onde ele morava, a casa do seu pai, é um lugar que tinha pão, é um lugar que tinha afeto. Então vai fazer com que nós comecemos a raciocinar, por quê? Porque ele vai voltar, né? Então ensina você a raciocinar. Então é algo assim muito valioso pensar desse jeito. Outro grande benefício da parábola é que estimula os afetos e desperta a consciência. Observemos, não é? Voltamos à parábola ali do filho pródigo, né? Desperta o afeto, vai fazer com que você que é pai tenha um grande sentimento de perdão para um filho que se arrepende, que vá para o mau caminho e deseja retornar. Agora, quando eu disse que nós somos levados a pensar, vamos pensar também, este pai, ele não aceita o filho que está na sarjeta, mas ele aceita o filho que resolve sair da sarjeta, o filho que se arrepende, o filho que está disposto a quê? Que está disposto a se submeter às ordenanças da casa, aos preceitos do pai. Não é apenas o simples aceitar, porque isso seria o quê? Seria como passar a mão sobre o eu. Seria como se estivesse aceitando o erro daquele filho que se rebelou contra o próprio pai, que não quer ficar sob a autoridade do pai, e aí ele sai. Mas não, leva você a raciocinar que este pai, ele vai aceitar este filho, porque ele muda. Observe o que diz o pai. Ele diz, o meu filho que estava morto, e ele agora reviveu, não é? Então, observe até que não é o pai que vai ao encontro do filho, mas é o filho que retorna. É o filho que retorna, não é? Então leva a pessoa, torna um fato consciente de quê? De que é o objetivo do filho que não quer mais viver na sarjeta, que não quer mais viver naquele lugar, e agora ele assume um papel de alguém que está arrependido e agora está disposto a se submeter à vontade do Pai. Então, as parábolas faz com que o homem, faz com que a pessoa tenha esse tipo de consciência. Outro objetivo também grande é o estímulo, né, à atenção. Então, a parábola ela chama e prende a atenção. Seria como uma pessoa que viesse dizer assim, olha, era uma vez, né? Ou quero contar para vocês uma história, prestem bem atenção que eu vou contar para vocês um fato que aconteceu. Então, o objetivo é chamar a atenção. Outra grande verdade benéfica das parábolas é o quê? É que preserva a verdade, não é? Então, são fatos, né? São histórias que são contadas, cujo objetivo é trazer uma grande verdade para o fato do mundo atual. Ou seja, Deus preocupado em salvar aquela pessoa que está perdida, Deus que se preocupa sim com o número, ainda que seja uma única vida, mas Ele vai se preocupar com esta pessoa. Não adianta uma igreja lotada de salvos, mas se houver um perdido, esse perdido ele é carente do amor de Deus,
não é? Então não importa se você tem 100, um está perdido, essa pessoa deve ser buscada, não é? Mesmo que você tenha moedas e uma se perca ao detrimento de 10, mas essa vai causar a mesma alegria do que todas as 10 juntas, não é? Então, este é o grande objetivo da parábola. Vai trazer o que? Verdades maravilhosas dentro do fato histórico daquilo que foi contado. Agora, observemos o seguinte, Mateus capítulo 13, para nós finalizarmos a questão das parábolas, vai falar ali as parábolas do reino. São parábolas proféticas, não é? Por exemplo, a parábola do semeador vai falar do grande semeador que veio ao mundo trazer a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas também fala para nós, os pregadores do Evangelho, que devem semear a palavra de Deus, não é? Essa parábola todos conhecem, vai falar de alguém, não é, que vai semear a palavra, né? Essa palavra na parábola, ela é a própria semente, o semeador é quem prega a palavra, né? E a terra, o local onde essa semente cai, são os corações, né? Há corações que são ruins, são corações, não é, duro de pedra, há corações que são como espinhos, há corações que não estão nem aí, estão na beira da estrada e pode ser levado por qualquer um, mas há corações que, como uma boa terra, onde a palavra de Deus ela entra, ela germina e vai produzir frutos maravilhoso. Também que fala sobre o joio, é o hipócrita que está dentro dos escolhidos de Deus, cujo objetivo é apenas trazer vantagens para si próprio, ou para retirar alguém do reino, ou para contaminar a lavoura. É o hipócrita, é o impostor dentro da casa de Deus. Há também a parábola do grão de mostarda, que vai falar sobre o crescimento, não é isso? O crescimento do reino. Também Jesus, em outra passagem, falou também sobre aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Algo grande. Há também a parábola do fermento. Jesus, quando nós falamos em fermento nas Sagradas Escrituras, temos que ler o contexto. Por quê? Porque há momento em que o fermento está falando sobre as pessoas que gostam de aumentar demais as coisas, criarem fofocas, problemas, né? O fermento do fariseu, mas há também o fermento que fala sobre o crescimento, ou seja, a massa levedada vai causar o crescimento. Então fala o quê? Sobre o crescimento do reino. A parábola do tesouro escondido, essa parábola é algo também muito profético, algo maravilhoso que nós vamos falar em um outro vídeo, quando estaremos falando sobre escatologia, né? A parábola também da rede, daqueles, não é, que são chamados ao reino, né? Você lembra da parábola do pregador, do semeador, né? Que ele vai semear e a semente cai em diversos terrenos. Aqui é bem parecido, em uma outra oportunidade nós vamos falar, porque o objetivo é trazer uma síntese sobre Mateus. Mas o que eu posso adiantar é que o pescador que joga a sua rede, ele não escolhe o peixe que vai pegar, mas vem nessa rede todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. A salvação, ela é para todos, mas infelizmente nem todos querem se submeter, não é, a palavra de Deus. E há também vários tipos de salvo, né? Vários tipos de crentes. Vamos botar desta forma. Nós vamos falar minuciosamente numa outra oportunidade sobre, não é, esse tipo de parábola. Então, meus queridos irmãos, vamos falar sobre uma leitura que está muito atual, principalmente nesses dias em que estamos sofrendo aqui no Brasil e no mundo sobre este vírus, né, o Covid-19, o novo vírus, não é? Agora, atendemos para o que diz a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.
Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? É verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor Jesus ele está falando sobre o cerco de Jerusalém, que viria aproximadamente 40 anos após esse discurso, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, quando então o general Tito, que posteriormente veio a ser o imperador de Roma, destruiu Jerusalém. Então, naquele momento, destruiu-se também o templo. Então, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribado. Jesus está falando de algo profético que estava por vir, não é? Agora, atendemos às demais palavras também proferidas no mesmo Evangelho de Mateus. Agora, Jesus vai dar um salto sobre o que está acontecendo, não é? E os discípulos vão perguntar no versículo 3, qual é o sinal sobre a sua vinda? Observe que no versículo 3 eles vão perguntar qual é exatamente o sinal da volta de Jesus, né? E Jesus vai responder que muitos viriam o seu nome, né? Enganariam as pessoas dizendo que eram Cristo, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. E ele vai falar: não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo venha acontecer, mas ainda não é o fim. Observe o que Jesus está falando aqui: ainda não é o fim. Ainda, volto a dizer, não é o fim. Quando você estiver ouvindo esta mensagem, eu não sei que ano você estará, mas nós estamos em 2020, onde no final do mês de abril, em que as pessoas estão dizendo que este vírus, né, que está acometendo não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, o mundo todo, já é o fim. Queridos, a palavra é prática quando diz que ainda não é o fim, não é? Ainda não é o fim. Eu terei um outro vídeo que vai falar sobre o que está ocorrendo. Você pode acompanhar aqui neste canal, mas vejamos, ainda não é o fim. Continua a palavra: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares do mundo. Agora, observem os senhores e as senhoras, que vem dizer também o quê? Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Queridos, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, tirando ali os 2 primeiros versículos, não é, que vão falar sobre o futuro de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Os demais eventos são escatológicos, ou seja, vão ocorrer após o arrebatamento da igreja. E muitos utilizam desse versículo dizendo sobre o princípio de dores. Queridos, o princípio de dores é o início da grande tribulação, né? A grande tribulação, que nós vamos abordar em um outro estudo escatológico ainda aqui neste canal, são os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Os 3 primeiros anos e meio dá-se o nome de o princípio de dores. Não podemos afirmar em hipótese alguma que o que está ocorrendo hoje no Brasil e no mundo é o princípio de dores, porque não é. Nós não estamos no período da grande tribulação. Se nós observarmos os versículos anteriores e posteriores, que recebem o nome de contexto, são situações que não estão acontecendo. Por exemplo, o versículo 9, que vai falar sobre os judeus e não necessariamente sobre os cristãos, vai falar que eles seriam entregues para serem atormentados e serão odiados por todas as pessoas do mundo por causa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós observamos
né, os versículos adiante, precisamente o versículo 20, ele vai dizer: orai para que a vossa fuga, ou seja, dos judeus, não ocorra no inverno nem no sábado. Observe que a referência ao sábado é para deixar bem claro que está falando sobre o judeu. Isso é a grande perseguição que ocorrerá no início da grande tribulação, já caminhando para o final, ou seja, o princípio de dores, os 3 primeiros anos e meio, quando o anticristo romperá a aliança com Israel e entrará então numa grande perseguição ao povo judeu. E aí vai falar também que esse período será algo tão terrível e tão grande que nunca houve sobre a face da terra até ao dia de hoje. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre a grande perseguição aos judeus. Observe quando o versículo 15 Jesus vai proferir, ele diz que quando se vê que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, ou seja, no templo, quem lê, atenda, entenda. Então, este princípio de dores, ele tem a ver quando as abominações de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo. Ou seja, este lugar santo está falando do templo de Jerusalém, que será reconstruído e que hoje, abril de 2020, não existe um templo judaico em Jerusalém. Então, deixa bem claro que esta profecia, o princípio de dores, quando ocorrer, o templo de Jerusalém já estará construído e ele será profanado. Ou seja, Daniel profetizou que esse templo seria profanado. Também o apóstolo Paulo fala ali na sua carta aos Tessalonicenses que haveria a profanação. Ele também vai dizer que quando vier a depravação que se encontrará dentro da casa de Deus, no templo da qual profetizou o profeta Daniel, então estará confirmado o quê? As asas da abominação de que falou o profeta Daniel. É a profanação do templo, que não há hoje. Então, ele está falando de algo futuro, ele não está falando para o dia de hoje. E que algo futuro é esse, professor? Esse algo futuro é após o arrebatamento da igreja. E aí o Senhor Jesus, ele vai, numa de suas conclusões sobre esse período, ele vai dizer o seguinte, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para o testemunho de todos os povos e então virá o fim. Observe que ele diz que este evangelho do reino, ele não fala o evangelho da graça, ele fala do evangelho do reino, será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Observe, virá o fim, não virá o arrebatamento, virá o fim. Por quê? Porque nesse período o arrebatamento já aconteceu, então virá o fim, quando o mundo inteiro, através das 2 testemunhas, através dos 144.000, através de 3 anjos, vão proclamar o evangelho para o mundo inteiro e depois, no período da grande tribulação, o próprio Senhor Jesus Cristo, através da sua igreja, trará a palavra para o mundo inteiro. Por isso que diz lá os Salmos, que todos os povos virão a Sião aprender a sua lei e a sua justiça reinará. Mas antes, ele está falando do evangelho do reino, é o evangelho que será pregado nesse período da grande tribulação. E aí então virá o fim e não o arrebatamento, que muitos vão utilizar esse versículo para falar que quando o evangelho estiver pregado no mundo inteiro virá o arrebatamento. Mas quando você observa o que está escrito no texto, é que o evangelho será pregado ao mundo inteiro e aí virá o fim, não o arrebatamento.
Nós vamos encerrar esta parte sobre o Evangelho de Mateus e no outro capítulo estaremos falando sobre Marcos, estaremos falando minuciosamente sobre a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus. Como ocorreu os elementos daquele tribunal. Que Deus possa nos abençoar de uma forma tão maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar a sua curtida e também nos enviar sua pergunta e sua dúvida. Deus os abençoe maravilhosamente em Cristo Jesus.